Olá, a paz do Senhor para todos e todas, né? Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, amém. Hoje eu vim trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai falar com você, que vai tocar no seu coração. Deus tem uma palavra para você, que se encontra aqui em Jonas, certo? O capítulo 1 e o versículo 2, até onde o Senhor nos concedeu. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Quando eu começo a observar, quando eu começo a ler essa mensagem de Jonas, eu começo a observar que há uma desobediência na vida de Jonas. Se pararmos para ler o texto, o capítulo 1 completo e o capítulo 2 completo, né? A gente vai observar que há uma desobediência em Jonas. Jonas, ele desobedeceu à voz do Senhor. E muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. O Senhor, ele fala com a gente, ele fala: filho, não é para fazer, filha, não faz isso, não vai dar certo. E muitas das vezes a gente não quer escutar. Eu não pego isso só para vocês, mas para mim também. Porque muitas das vezes a gente desobedece à voz do Senhor, né? Então, observamos aqui nesse texto que o Senhor pediu para que Jonas fosse para Nínive. Mas Jonas, ele desobedeceu. Ele não foi para Nínive. Ele tentou se esconder. Ele desviou a rota do caminho. Porque muitas das vezes a gente quer assim. O Senhor, ele dá uma rota, uma direção pra gente. E às vezes a gente não quer aquela rota, não quer fazer aquela direção. Talvez porque o caminho pode ser muito longo, pode ser muito grande, pode ser muito cansativo. E a gente procura obstáculo, a gente procura caminhos mais curtos para chegar naquele objetivo. Então a gente vamos observar que em vez de Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Então a Bíblia começa a relatar que ali Jonas, tão somente ele pega e encontra um barco, um navio, né? E ali, aquele navio, ele iria para Tarsis. Então Jonas, ele aproveitou. E muitas das vezes a gente somos assim, a gente se aproveita, né, de algo que aparece ali no nosso caminho, para desviar do caminho aonde o Senhor mandou eu e você ir. Então foi isso que Jonas fez. Jonas, ele pagou sua passagem. A Bíblia vai falar claramente que Jonas pegou aquele navio, né? Pegou aquela carona, pagou sua passagem para ir para Tarsis. E a Bíblia começa a relatar ali que no meio daquela viagem, né, sobreveio uma tempestade. Ou seja, foi a permissão do Senhor. Por quê? Porque Jonas desobedeceu. Então, eu imagino que Cristo não ia deixar da forma que está. Se Jesus mandou ele para Nínive, por que ele foi para Tarsis? Aí eu imagino o Senhor assim: não, eu não mandei ele para Tarsis, eu mandei ele para Nínive. Então, eu creio que o Senhor, ele arrumou uma estratégia, né? O Senhor, ele fez uma reviravolta, porque o nosso Deus é perfeito, para que Jonas se tocasse. Só que tem um porém. Aconteceu muitas coisas para que Jonas se tocasse, que era o próprio Deus ali, né, falando com ele, tudo ali, permissão dele, porque tem coisa na nossa vida que é permissão de Deus, certo? Às vezes a gente passamos por luta, por dificuldade, porque muitas das vezes a gente procuramos, né? Mas tem coisas que é a permissão do Senhor. Então, o Senhor permitiu aquele vento, aquela tempestade na vida de Jonas. E muitas das vezes não é diferente na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, ele testa eu e você. Então, às vezes o Senhor, ele permite uma tempestade, né? Permite que o adversário, né, tente ali contra a nossa vida, porque para testar. Porque a gente vamos observar que na história de Jó, o Senhor, ele permitiu que o inimigo tocasse, né, naquilo que Jó tinha, mas não permitiu que tocasse na vida, na alma, no coração dele. Mas tocou em tudo que ele tinha, né? Bens materiais, filho, enfim. Então, a gente vamos observar que o Senhor permitiu. Então, tem coisas que o Senhor permite na nossa vida, tá? Então, continuando aqui.
Aí a gente vamos observar que ali no meio daquela viagem, Jonas está ali, né? A Bíblia começa a relatar ali que ele foi para um lugar ali do navio e foi dormir. E ali a gente começamos a observar ali nesse texto que chega um homem, um marinheiro, né? Ali aonde está Jonas. Por que ele foi até Jonas? Por conta do vento, né? Havia um vento, então ali cada um que tinha os seus deuses, né? Clamavam do seu jeito. Então ele sabia que Jonas tinha um Deus, que tudo podia. Então ele vai até Jonas e fala para ele assim, perguntando o que ele tem, e ainda chama ele de dorminhoco. E a Bíblia aí que começa aqui a falar que aquele mestre do navio, ele fala para Jonas, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. Eles não entendiam o porquê daquela tempestade. E muitas das vezes é assim, a gente não entendemos o porquê da tempestade que tem se levantado na nossa vida. A gente fica frustrado, a gente fica se perguntando o porquê daquela tempestade, o porquê daquela luta. Então, eles não entendiam o porquê daquele vento, daquela tempestade. Mas havia um propósito. Eles não sabiam que aquela tempestade, aquele vento que se levantou ali, foi por causa de Jonas. Por causa da desobediência de Jonas, né? Então, assim, ele pede para que Jonas vá clamar ao Senhor, para que o Senhor venha retirar aquela tempestade, aquele vento, mas havia um propósito, né? Então, a gente vamos observar aqui que tão somente Jonas ele se encontrava dormindo. E o que acontece? Aqueles marinheiros, eles falam assim, não, vamos fazer assim, vamos lançar uma sorte, né? Para ver o que está acontecendo, o porquê desse vento, porquê dessa tempestade. E aí, quando eles fazem isso, a gente vai observar na Bíblia que a sorte cai em Jonas. Ou seja, o motivo daquele vento, daquela tempestade, era por conta de Jonas. Só que eles não sabiam o porquê Deus tinha permitido aquele vento, aquela tempestade, por conta de Jonas. Eles não sabiam que o Senhor tinha mandado Jonas ir para Nínive e ele estava desobedecendo. Eles não sabiam, eles sabiam que era por causa de Jonas, mas não sabiam o motivo daquela tempestade. Então a gente vamos observar ali que Jonas, eles falam para ele, né, o motivo. E Jonas fala que se lançarem ele fora do navio, aquele vento, aquela tempestade vai se acalmar, porque Jonas sabia que aquele vento, aquela tempestade que estava ali era por causa dele, por causa da desobediência dele. Então ele fez o quê? Lança-te daqui, né? Pediu para que lançasse ele dali, e assim eles fizeram. Só que observamos que Jonas, ele foi para em outro lugar. A Bíblia não fala que foi baleia. Eu vejo muita gente dizendo que foi uma baleia. Não, a Bíblia fala que foi em um peixe. Jonas, ele foi parar dentro de um peixe, certo? Não foi parar dentro de uma baleia, não, foi em um peixe. A Bíblia é clara aqui em dizer, ó, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, observamos que o Senhor, ele preparou ali, para que Jonas viesse se tocar e entender que quando o Senhor, ele ordena nas nossas vidas, a gente temos que obedecer. Por isso que muitas das vezes pagamos preço, porque desobedecemos aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Se o Senhor mandou você ir, vá. Mas se o Senhor não mandou, não vá, porque você vai pagar preço, certo? E aí observamos uma mensagem importante, que é a oração que Jonas fez. A gente vamos observar que depois que Jonas estava na tempestade, passando por a luta dentro daquele peixe, ele vai clamar. Então, observamos que na nossa vida é assim. Quando estamos bem, quando está tudo bem, a gente não quer orar, a gente não quer buscar, porque está tudo bem. Tem gente que é assim, não estou dizendo que são todos, mas tem muitas pessoas que são assim, que só buscam o Senhor quando está passando por lutas, por dificuldade, certo? Então, observando que quando Jonas estava bem, ele estava bem. Mas quando ele estava dentro daquele peixe, passando por aquela tempestade, por aquela luta, porque imagina você dentro de um peixe, 3 dias e 3 noites, como é, né? Então, a gente vamos observar que ali Jonas, ele começa a fazer uma oração para o Senhor,
pedindo para que o Senhor venha retirar ele dali. E ali ele tem uma intimidade, ali ele começa a conversar com o Senhor. Aí a Bíblia vai falar aqui em Jonas capítulo 2, versículo 10, que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E o que eu acho interessante é que, se a gente for parar para observar, aquele peixe, ele vomita Jonas. Só que o que eu acho incrível é que quando ele vomita, porque o Senhor, ele deu a ordem àquele peixe para vomitar Jonas para fora. Só que Deus, eu imagino Deus dando a ordem, ó, vai vomitar ele para fora, mas ele vai cair na terra de Nínive. E foi isso que aconteceu. Quando aquele peixe vomitou Jonas para fora, Jonas já caiu na terra de Nínive, aonde era para ele ter ido, ele não foi. Você consegue entender isso? Como nosso Deus, ele é maravilhoso. Além do Senhor ordenar para aquele peixe sair para fora, botar Jonas para fora, ordenou para que ele caísse ali já na terra de Nínive, naquela terra seca, que ele precisava ali pregar a palavra do Senhor, aonde o Senhor tinha mandado Jonas e ele não foi. E a gente vai observar que é assim, depois que Jonas desobedeceu, que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, ali passando por muita luta, depois da desobediência, do preço, da tempestade, foi que ele decidiu obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E depois de tudo isso, foi que ele foi para Nínive. Então, observamos na nossa vida que é assim. Muitas das vezes a gente só quer obedecer ao Senhor depois que a gente passa pelos ventos, que vem a tempestade, que vem as lutas. Aí, depois de tudo isso, aí que a gente vai fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, ó, há muito tempo. Então, o que eu digo para mim, para você, é que não vamos esperar a mão do Senhor pesar na nossa vida para fazer aquilo que Ele manda, certo? É melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então, aonde o Senhor mandar você for, você vá. Se Deus mandou você pregar, vá pregar. Ah, mas irmã Laís, eu fui convidada para pregar e é muita gente, eu fiquei com vergonha. Não recue. Se o Senhor mandou, você vá. Por quê? Porque já aconteceu isso comigo. Há uns tempos atrás eu fui convidada para pregar em um culto com os jovens e eu falei não. Era para me ter falado não? Não. Era para me ter dito sim. Por quê? Porque foi o Senhor que me enviou para ir lá. E eu fiz o quê? Eu fiz igual Jonas. Em vez de eu ir para Nínive, eu fui para Tarsis. Desobedeci a voz do Senhor. Desobedeci aquilo que o Senhor mandou. Então, assim, a gente tem que ter maior cuidado nisso. A desobediência. Mas, irmã Laís, você pagou um preço, você passou por luto, passei um pouquinho de um aperto, por ter dizido não em pregar a palavra do Senhor, aonde o Senhor mandou. Mas por que eu temi? Com medo, com vergonha, com medo do inimigo botar branco na minha mente, de eu não conseguir falar nada. Mas a gente temos que entender que quem nos usa não é nós, é Deus. Porque de mim, de você, não vai sair nada. Quem nos usa é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. É Ele que nos usa, porque somos apenas um caco, que às vezes está quebrado, está rachado, precisando de uma colinha ali, de uma colinha lá. E é isso que acontece nas nossas vidas. Então a gente temos que obedecer a voz do Senhor. Se o Senhor mandar você fazer, você faça. Se você vê que você apresentou uma causa ao Senhor e Deus não confirmou, não vá adiante. Porque se Ele não confirmou, é porque Ele sabe que não é para você. Então, que venhamos ser obedientes. Obediência, perdão e arrependimento. Por quê? Porque houve a obediência depois que Jonas saiu dali da boca daquele peixe. Jonas, ele tão somente ele fez o quê? Obedeceu e foi. E houve um arrependimento, porque ele se arrependeu de não ter ido antes, quando o Senhor mandou. Então, houve obediência depois e houve arrependimento. E houve o quê? Perdão também. Porque quando o Senhor ele manda a gente fazer, a gente não faz, a gente temos que pedir perdão para Ele, certo? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a palavra de hoje. Espero que tenha tocado no seu coração. E lembre-se, Tarsis não é para você. Para você é Nínive. O Senhor ele tem uma direção. Se o Senhor mandou você ir para Nínive, vá. Mas não vá para Tarsis. Porque se você for para Tarsis, você vai pagar um alto preço. Então, fique em Nínive. Por mais que seja o caminho pode ser estreito, o caminho pode ser longo, pode ser longe, mas vá para Nínive, porque se Ele mandou você ir, Ele se responsabiliza. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Já se inscreve no meu canal, já deixa aí seu pedido de oração e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente.